Olá pessoal, hoje nós vamos estudar contagem, ou seja, vamos estudar logo o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Veremos aqui alguns problemas que exemplificam algumas situações. Esses nossos problemas que nós vamos ver, pessoal, vai abreviar, talvez no dia a dia de muita gente, os seus cálculos, porque muita gente faz o cálculo 1 a 1. E esse assunto, contagem, serve justamente para que nós aprendamos a contar mais rapidamente. Vejamos o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz assim, que uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo, sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre passando por São Paulo. De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? E aí, para facilitar a nossa vida, o que é que foi feito? Um esquema. Primeira cidade, que é o ponto de partida, Recife. Cidade intermediária, São Paulo. Quantos caminhos de Recife a São Paulo? 5 caminhos, portanto, 5 possibilidades. De São Paulo a Porto Alegre, há 4 caminhos, portanto, 4 possibilidades. Ou ainda, esse esquema poderia ser feito dessa forma. Para o caminho 1, temos um A, um B, um C, um D. Para o caminho 2, temos 2A, 2B, 2C, 2D e assim sucessivamente. 5 possibilidades de um caminho, 4 possibilidades para outro trajeto, portanto, 5 vezes 4, 20 possibilidades de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Talvez alguém fizesse 1 a 1, os pares também daria 20, porém, gastaria ou demandaria um tempo bem maior. Um outro segundo exemplo diz assim, que ao lançarmos simultaneamente uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades para os resultados. Vocês sabem que a moeda tem cara ou coroa. C, aqui a gente está representando por cara, C com a barrinha em cima, coroa. Então, lançou a moeda, deu cara ou coroa, portanto, 2 possibilidades. Para o lançamento do dado, todo mundo sabe que o dado tem 6 faces e, portanto, 6 possibilidades do dado. Logo, 2 vezes 6, 12 possibilidades para o lançamento de uma moeda e um dado. E esse esquema aqui a gente chama de árvore de possibilidades. De modo geral, podemos dizer que se um evento é composto de 2 etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades na segunda etapa é n, então o número total de possibilidades de o evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n. Foi isso que nós fizemos em todos esses problemas. Esse é chamado de princípio fundamental da contagem. O produto do número de possibilidades vale para qualquer número de etapas independente. Então, por exemplo, se houvessem 3 etapas, 4 etapas e assim sucessivamente, era só multiplicar, fazer o produto do número de possibilidades de cada etapa. Um terceiro problema que nós temos aqui diz o seguinte: em um restaurante há 2 tipos de saladas, 2 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Nós vamos representar aqui por S1 e S2 as saladas, P1 e P2 os pratos quentes e S1 e S2 e S3 as sobremesas.
Então, aqui nós temos possibilidades de saladas, 2. Possibilidades para pratos quentes, 2 também. Possibilidades de sobremesa, 3. Então, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12 possibilidades. Se você seguir a árvore, nós vemos S1, P1, S1, S1, P1, S2, S1, P1, S3, e aqui já temos 3 triplas. E assim sucessivamente, totalizando 4 triplas, 4 escolhas de refeições. Então, 4 vezes 3, 12. Portanto, 12 possibilidades. Ok? O próximo problema diz o seguinte: com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Olha, se são 3 algarismos, nós temos centena, dezenas e unidades. Ou, como queira, unidade, dezena e centena. Existem 8 algarismos, porque do 1 ao 7 existem 7, mais o 0 aqui, 8, do 0 ao 7. Há 7 possibilidades para a centena. Por que não as 8, Tassiana? Porque o primeiro número não pode começar por 0, né? Senão não seria uma centena, seria uma dezena. Então, 0 não é permitido. Então, aqui eu tenho 7 possibilidades. Para as dezenas, eu tenho 8 possibilidades, do 0 até o 7. E para as unidades, nós temos também 8 possibilidades. Portanto, podemos formar 7 vezes 8 vezes 8, que vai dar 448 números. Há uma outra pergunta sobre esse mesmo contexto. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Se são distintos, são todos diferentes. Portanto, para o primeiro, não pode ser o 0 e também não pode, nos outros, na dezena e nas unidades, não pode repetir o número que foi colocado aqui. Analisemos primeiro as centenas. Então, para as centenas, nós temos aqui 7 possibilidades. Para as dezenas, nós temos também 7 possibilidades. Por que 7 possibilidades, Tassiana? Porque dentre essas 8 que você já tinha, você não pode repetir a que já colocou anteriormente. Então, certamente, se você já escolheu uma centena, um número para a centena, você não pode escolher o mesmo número para a dezena. Não importa qual foi feita a sua primeira escolha. Portanto, eu tenho 7 possibilidades na escolha da centena, 7 possibilidades para a escolha da dezena, e nas unidades nós tínhamos esse universo de 8 números, exceto os 2 números escolhidos anteriormente. Então, 8 menos 2, 6 possibilidades. Então, ficou 7 vezes 7 vezes 6, logo 294 números formados por 3 algarismos distintos. O outro próximo problema diz o seguinte: qual é o total de números de 3 algarismos distintos? Bom, ele só diz qual o total de números. Então, quais são os dígitos que nos são disponíveis? Do 0 ao 9. Usaremos o mesmo raciocínio. Para o primeiro número, não podemos escolher o 0. Então, de um universo de 10 algarismos, eu só tenho 9 escolhas. 9 é a centena. Dezena também é 9. Por quê?
desse universo de 10 algarismos, eu não posso escolher o número escolhido anteriormente. 10 menos 1, 9. Para a escolha das unidades, nós temos um universo de 10 algarismos, exceto os outros 2 algarismos escolhidos. Portanto, 10 menos 2, 8. Ao efetuarmos essa multiplicação, vai dar 648. Portanto, 648 números de 3 dígitos distintos. Aqui finalizamos. Espero que eu possa ter ajudado vocês.